Senhores deputados, vamos continuar a reunião. Vou dar a palavra à deputada Lauren Kay. Obrigada, senhor presidente, senhor chefe do executivo. O presidente Xi Jinping visitou recentemente o Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa, afirmando que há que explorar a essência da medicina tradicional chinesa e promover a sua industrialização e modernização para a sua expansão mundial. Os objetivos deste parque, a conta da sua criação, incluía a inovação científica, a formação de talentos, a transformação em projetos concretos dos frutos alcançados na investigação científica, a indústria da saúde e, ao mesmo tempo, potencializar o papel específico de Macau enquanto janela para o comércio internacional, com vista a apoiar as empresas e produtos de qualidade na área da medicina tradicional do interior da China, na exploração dos mercados dos países lusófonos da União Europeia e dos países localizados ao longo do percurso uma faixa, uma rota, e atrair empresas e produtos de qualidade para o mercado do interior da China. Senhor chefe do executivo, qual é o ponto da situação da inovação científica e da formação de talentos quando a indústria da saúde, isto é, a gestão da saúde, medicina e medicamentos, reabilitação inteligente, proteção na viés e manutenção da saúde? As autoridades têm planos sistemáticos. Neste momento, são poucos os países lusófonos com os quais a Macau colabora e tem negócios, e só para alguns produtos da medicina tradicional chinesa. Como é que as autoridades vão exercer melhor o papel da plataforma de serviços para a cooperação econômica e comercial entre a China e os países de língua portuguesa, no sentido de promover a generalização e utilização de produtos da medicina tradicional chinesa nos países de lusófono? Por favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela questão colocada pela deputada Ângela Leão. Quer dizer, temos elegido como prioridade o desenvolvimento da indústria de medicina tradicional chinesa, que é no sentido de promover a sua industrialização. O Parque Científico Industrial da Medicina Tradicional Chinesa é uma plataforma para a promoção da utilização da medicina tradicional chinesa, que é a base para o controlo da qualidade da medicina tradicional chinesa. Que vamos reforçar as nossas ações. O governo vai desenvolver os seus trabalhos sob as quatro vertentes. Uma tem a ver com as instalações técnico-científicas, o segundo é de inovar e promover os produtos de medicina tradicional chinesa no exterior, através da criação de laboratórios de referência do Estado para investigar novos produtos. Vai criar uma base para a formação de médicos chineses, no sentido de elevar a qualidade dos serviços. Em Macau, o número, temos 518 médicos chineses. Que nós vamos fazer tudo possível para que para introduzir a medicina tradicional chinesa na União Europeia. Após vários esforços, já temos construído uma rede de ligação com a África e com a Europa, especialmente nos países de língua portuguesa. E no sentido de criar produtos de manutenção da saúde e proteção da velhice, quer dizer, hotéis resorts,
para a prestação de serviços de medicina tradicional chinesa. O Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa, após vários anos de esforços, já está concluído. Obrigado, senhor presidente. Deputado Matisen, obrigado, senhor presidente. Senhor chefe do Executivo, ao longo dos últimos 9 anos, as ações governativas na área do desporto alcançaram resultados satisfatórios. Quanto ao desporto para todos, as horas letivas de educação física foram aumentadas, melhorando a condição física dos jovens, incentivaram-se as escolas a abrir ao público as suas instalações desportivas e o plano Sport Easy, a rede de instalações desportivas públicas e as classes de manutenção de desporto para todos foram optimizados. Segundo a estatística, houve um aumento de 95% nas instalações desportivas públicas, que passaram de 23 em 2009 para 45 em 2018. E os seus resultados são satisfatórios. Quanto ao desporto de rendimento, foram criadas escolas de formação desportiva para jovens nas modalidades de bowling, karatê e squash, o Centro de Formação de Estágio de Atletas e o Centro de Medicina Desportiva, promovendo a formação desportiva nas diferentes categorias. Otimizou-se o regulamento da atribuição dos prémios pecuniários de participação nos eventos desportivos e têm-se aperfeiçoados os projetos de apoio financeiro para a formação de atletas de elite e de elite reformados. Segundo as estatísticas, entre 2009 e 2018, o Macau conseguiu 121 medalhas nas competições desportivas de alto rendimento, o que merece o nosso elogio. Os dados e a realidade são convincentes e os resultados do chefe do Executivo nos últimos 9 anos demonstram bem a atenção e os esforços do governo em relação às atividades desportivas. Senhor chefe do Executivo, no âmbito do desporto, que sugestões e ideias dispõe para assegurar o desenvolvimento estável das atividades desportivas em Macau. Obrigado. Senhor chefe do Executivo, faça favor. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pela questão colocada do deputado Matisen. O governo da RAM, durante esses 19 anos, tem dedicado a uma política com desporto para todos. E durante esses anos, consolidamos a nossa base. Em relação à promoção do desporto, temos duas vertentes. Uma é desporto para todos e depois a competição do desporto. Em relação à primeira vertente, tem o objetivo para os cidadãos de Macau que pratiquem desporto e promovendo a harmonia familiar. Segundo os dados estatísticos, os cidadãos de Macau têm melhores condições físicas e isto reflete a importância da promoção do desporto. E em relação à competição do desporto, os atletas também conseguiram medalhas ao nível internacional e isto também consegue aumentar o sentimento de orgulho dos cidadãos. Nós também temos membros nos Jogos Olímpicos Asiáticos e isto também reflete o estatuto de Macau ao nível asiático. Em relação ao desporto para todos, isto pode aumentar a integração familiar e promover a harmonia familiar. E os jogos desportivos, para além da promoção da sua prática, também consegue promover a construção do centro de turismo e o aumento da cooperação das associações desportivas, aliás, da Federação Desportiva. Nós também promovemos a profissionalização ou especialização das áreas desportivas e também conseguimos bons resultados. Em termos gerais, nós temos que aperfeiçoar os recintos desportivos e nós também reservamos áreas na Zona A para as instituições desportivas com uma área de mais de 36 mil metros quadrados. Temos também, vamos construir um campo de futebol e esperamos que o Centro de Formação de Estágio de Atletas
consiga disponibilizar mais ações de formação especializadas. E nós também teremos 25 mil metros quadrados para as instalações desportivas. No futuro, o governo vai continuar a promover o desporto para todos, para que as nossas atividades desportivas possam continuar a ter um desenvolvimento estável. Obrigado. Senhor chefe do Executivo, deputado Maxwell Cunhão, obrigado, senhor presidente, senhor chefe do Executivo. Todos sabem que a construção da Grande Bahia é uma estratégia importante de desenvolvimento do Estado. Assim, a pedido de residentes, gostava de perguntar à Vossa Excelência o seguinte: quer os trabalhadores locais que saem, quer os das empresas do exterior que entram, podem enfrentar problemas devido às diferenças das leis nos três lados. Por exemplo, nas consultas médicas, pois as taxas e a forma de utilização do cartão de saúde em Zhuhai, Hong Kong e Macau são diferentes. Vão ser então criado um sistema eletrônico para os processos clínicos dos residentes. A lei vai ser revista para que as garantias de assistência médica sejam estendidas aos residentes que estão na Grande Bahia. Como todos sabem, em Macau, os procedimentos para a obtenção de licenças na restauração são morosos e complexos. E na Grande Bahia, como é que vai ser se os residentes quiserem abrir um estabelecimento? Existem entidades para prestar apoio jurídico e aconselhamento. Os procedimentos dos pedidos de título de trabalho das empresas do exterior vão ser simplificados. Os problemas dos residentes de Macau e da Grande Bahia com as diferentes leis podem ser apenas uma ponta do iceberg. Senhor chefe do Executivo, vai existir algum departamento jurídico exclusivo para estudar, coordenar e rever as leis em causa, no sentido de coordenar e apoiar as entradas e saídas? Obrigado. Senhor chefe do Executivo, obrigado, senhor presidente e senhor deputado Maxwell Cunhão, pela sua questão. Como referi, neste momento aguardamos pela divulgação do planeamento de desenvolvimento do espaço da Grande Bahia. Até lá, eu estou confiante de que a senhora secretária para a Administração e Justiça vai trabalhar nesse sentido para haver uma harmonização das formalidades administrativas e de diferentes trâmites. Sabemos que há necessidade de simplificar as formalidades para as pessoas que visitam Macau. E quais são as regalias ou tratamento que a população de Macau possa usufruir no espaço da Grande Bahia e perante diferentes sistemas. Nós temos, como é claro, ter que obedecer às diferentes formalidades conforme as diferentes regiões. E o segundo aspecto que eu queria referir é o tratamento nacional que é atribuído aos residentes de Macau. E quanto a esse aspecto, sabemos que, em termos de assistência médica, o tratamento usufruído pelos residentes de Macau é muito diferente do restante espaço da Grande Bahia. E vai levar tempo para que o tratamento seja estendido além fronteiras. E podemos abordar em diferentes sentidos, como, por exemplo, a aquisição de seguros de saúde e sobre um aprofundamento das abordagens sobre formas de tratamento aos residentes nos organismos de cuidados de saúde. Por exemplo, há doenças como cancro e outras doenças que são consideradas em Macau como fazendo parte de doenças que usufruem de um tratamento gratuito.
mas o mesmo não se passa na restante zona de Grande Bahia. É por isso necessário haver uma cobertura abrangente de seguro médico para aqueles que vão para essas zonas. E também permitir que essas pessoas, se quiserem, voltar a Macau para tratamento. É um assunto muito complicado, porque aqui há assimetrias quanto ao tratamento e prestação de cuidados médicos. E isso implica também considerações sobre o financiamento através de recursos públicos. Temos que aguardar, portanto, pela divulgação do planeamento do espaço de Grande Bahia para facilitar a mobilidade das pessoas de Macau quando saem de Macau para a zona de Grande Bahia, poderem usufruir dos melhores cuidados médicos. Esta é uma preocupação que nós temos em conta. E quanto ao regime jurídico, temos que aguardar pelos estudos da Secretária da Tutela. Em relação aos estudantes e também aos investimentos, nós também estamos a trabalhar nesse sentido para ver como é que nós podemos suportar e apoiar as nossas empresas e estudantes nas suas atividades no espaço de Grande Bahia. E nós queremos também ver que as pequenas e médias empresas possam expandir-se além fronteiras para a zona de Grande Bahia. É por isso que assim que nós tivermos conhecimento do plano de desenvolvimento de Grande Bahia, vamos deitar mãos sobre isso. Porque para as empresas poderem envolverem-se no desenvolvimento de Grande Bahia, há necessidade de fazer esse trabalho. Muito obrigado. Obrigado, senhor chefe do Executivo, deputado Wang Qicheng. Obrigado, senhor chefe do Executivo. Nas leis para 2019, há aumento dos apoios à população. Sim, há 10 anos o governo lançou muitas medidas de apoio à população para que os residentes possam usufruir dos frutos do desenvolvimento social, mas aquelas têm vindo a ser executadas provisoriamente. Segundo o entendimento de muitos residentes, estas só se podem basear todos os anos na avaliação daquelas. E há opiniões que indicam que o governo deve definir mecanismos de ajustamento sistemático e de longo prazo. E assim, deve ser criado um mecanismo para a distribuição dos saldos financeiros para os cidadãos usufruírem dos frutos do desenvolvimento econômico e os residentes continuarem a enviar esforços para o desenvolvimento social. Em final de 2017, o chefe do Executivo aportou as promessas do seu programa política eleitoral, criação de um mecanismo de alocação de saldos financeiros, etc. Até hoje já há um rumo claro para o Fundo de Desenvolvimento do Investimento, com os trabalhos preparatórios para a criação de uma entidade público-empresarial independente, mas não há qualquer informação sobre o mecanismo para a distribuição dos saldos financeiros. Portanto, senhor chefe do Executivo, pode aproveitar esta ocasião para divulgar o ponto de situação da criação do mecanismo permanente e estável para a distribuição dos saldos financeiros. E no futuro, como vai garantir as medidas de apoio à população sejam atualizadas de forma sistemática e científica através de mecanismos eficientes de longo prazo. Obrigado. Senhor chefe do Executivo, faça favor. Obrigado, senhor presidente. Agradeço as perguntas da deputada Wang Qicheng. O governo vai, então, perseguir o princípio da manutenção de despesas dentro dos limites das receitas. E, aliás, o mecanismo permanente para a distribuição dos saldos financeiros é uma promessa assumida por mim e, por isso,
Em palavras simples, posso dizer que tem uma matéria ligada a duas matérias. Uma parte que tem a ver com os estados financeiros, há que ter estados financeiros para conseguir, então, concretizar este mecanismo, partilhando os saldos, os frutos econômicos. Por outro lado, continuar a promover os 6 mecanismos eficientes de longo prazo. E na implementação e concretização desses mecanismos, aliás, o processamento a ser apresentado à Assembleia Legislativa consta os respectivos pormenores e orçamentos para a sua concretização, por forma a salvaguardar os recursos necessários para o suporte desses mecanismos. Como é do vosso conhecimento, a economia encontra-se sempre numa situação dinâmica, por conseguinte, não nos podemos afastar de outros fatores externos, desastres ou outros incidentes naturais que se verificam fora de Macau ou dentro de Macau. E como hoje já então foi referido a situação satisfatória da reserva extraordinária e da reserva básica, mas não nos podemos afastar dos fatores incertos e inesperados. E no próximo ano, em relação ao mecanismo permanente estável para a distribuição dos estados financeiros, vamos então avançar com mais pormenores e o nosso orçamento consegue então suportar este mecanismo até por enquanto. E segundo o nosso balanço, este mecanismo permanente estável para a distribuição dos saldos financeiros, ainda somos confiantes de que é possível ser implementado, porque nós temos a nossa reserva financeira, que é composta por reserva básica e reserva extraordinária e tem de garantir aquela percentagem de 1,5 vezes. Por conseguinte, de um modo geral, é possível de garantir o funcionamento permanente do mecanismo para a distribuição dos saldos financeiros. E aqui deixo a minha promessa e que no próximo ano vou então divulgar os estudos que estão a ser realizados e o respectivo resultado em relação à matéria. Obrigada. Deputada Sumpeque, obrigada, senhor Presidente. Senhor chefe do Executivo, o próximo ano é o último do 4 mandato do governo. Resta também, então, pouco tempo para os trabalhos que ainda são muitos, designadamente os relativos à reeleição para o chefe do Executivo no 20º aniversário de retorno à pátria e a promoção do desenvolvimento de Macau na nova era da Grande Bahia. Com vista a garantir uma base sólida para o desenvolvimento social, há que reforçar os trabalhos relacionados com a vida da população. Sob a liderança da Vossa Excelência, o governo tem reforçado as construções relacionadas com a vida da população, especialmente no âmbito da habitação pública, trânsito, saúde, etc. E com os esforços dos funcionários públicos, a qualidade da vida da população aumentou, mas subsistem algumas contradições estruturais na sociedade. Muitos dos trabalhos do governo ficam muito aquém das expectativas e os cidadãos são obrigados a aceitar isso. Contudo, isso não pode ser regra. Então, a atuação deve ser mudada e desenvolver. Especialmente na área da saúde, o governo, com base na estabilidade e abundância financeira, tem condições para criar serviços de saúde tecnologicamente avançados, podendo criar uma plataforma para reunir e formar quadros qualificados e internacionais da saúde e ainda elevar a competitividade dos locais, oferecendo melhores garantias na saúde, constituindo uma vantagem para a transformação de Macau num centro mundial de turismo e lazer. Senhor chefe do Executivo, em Macau faltam serviços de saúde tecnologicamente avançados
mercado e a sociedade deseja que se aproveite a construção do hospital da Chia para introduzir este tipo de serviço. Qual é o plano do governo? Após a definição do plano de Grande Bahia, foram implementadas planos de seguro de saúde no interior de China e Hong Kong, com vista a assegurar os direitos e interesses dos cidadãos. Qual é o plano do governo quanto a seguro de saúde para todos na esfera da integração regional? Obrigado. Faço favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado João Pequet, pela questão colocada. Creio que, antes de tudo, temos de reconhecer que temos de estudar, de analisar a matéria relativamente ao seguro universal. Segundo a atual situação económica, é adequada esse trabalho, porque todos nós sabemos, em todo o mundo, qualquer país ou região, quer dizer, é uma matéria com alguma dificuldade, especialmente, quer dizer, já à altura de nos procedermos ao estudo sobre o seguro da saúde. O financiamento, o pagamento do prémio é um problema. Temos tido conhecimento dos vários programas de seguro de saúde dos vários países e regiões. Porque é que eu digo que é a altura oportuna? Porque daquilo que temos vindo a ver, cada Macalpa, ao setor público, setor privado e ao setor dos serviços disponibilizados pelas associações sem fins lucrativas, que faz a cobertura de vários serviços através de um orçamento que tem vindo a aumentar. Atualmente, a percentagem entrado, aplicado pelo governo é bastante significativo. Por exemplo, nos serviços de saúde especializados, não obstante, temos vindo a cobrar as devidas taxas, mas é uma taxa relativamente baixa, que temos de saber que para que o tratamento da sua doença não é feito em Macau. Quer dizer, aqueles que têm alguma capacidade económica normalmente optam por serem tratados fora de Macau. De uma forma, quer dizer, que cobre a maioria dos residentes, quer dizer, vão recorrer aos serviços públicos, outros aos serviços remunerados ou pagos. Quer dizer, futuramente, quanto ao seguro de saúde, há que reunir vários pressupostos e das pessoas que estão ou não dispostas a aderir a esse plano, a esse programa. Porque as pessoas têm de sujeitar-se ao desconto de uma determinada percentagem da sua remuneração para a adesão ao programa de seguro de saúde. Que temos, por exemplo, a Segurança Social, quer dizer, estão em situação deficitária noutros países. Isso depende do número de pessoas a aderir, porque necessita do pagamento das taxas por parte de cada um dos residentes. Por isso, eu creio que temos de dar início ao estudo para saber da disponibilidade das pessoas em aderirem a esse programa. Eu creio que atualmente a nossa saúde, serviços de saúde primária, a nossa saúde especializada também está em progresso. Falou-se, o deputado João Pequet, se temos margem para progredir, para melhorar os nossos serviços de saúde tecnologicamente avançados.
quer dizer, estamos a falar sobre o tempo de espera, quando é longo o período de espera, ele vai agudizar a doença. O governo tem solicitado a instituições especializadas para fazer o levantamento no sentido de saber se os residentes de Macau estão ou não dispostos a aderirem a esse programa. Por exemplo, eu posso citar um exemplo, porque os funcionários públicos estão sujeitos a um desconto para beneficiarem da assistência médica e hospitalar. Eu acho que nós temos de incumbir uma instituição especializada para fazer o levantamento das necessidades, porque são bastante significativos os encargos da saúde. Com a conclusão das obras do Complexo de Cuidado de Saúde, eu creio que os encargos ainda vão subir o orçamento. Por isso nós temos de estudar um programa de seguro da saúde, é já a altura oportuna, e vamos incumbir uma instituição profissionalizada para fazer o respectivo levantamento, para saber da disponibilidade dos residentes de Macau. Quer dizer, no mundo há casos com sucesso, casos com insucesso, porque não há uma forma muito rígida para saber. Quero obrigado pela questão, que eu vou proceder aos respectivos estudos. Deputado Sigalon, senhor chefe do Executivo, sim, a criação da cidade inteligente é um objetivo do desenvolvimento a longo prazo de Macau e um dos pontos essenciais definido no Plano Quinquenal de Desenvolvimento. Todos os cidadãos estão atentos à criação de governo eletrônico e também a partilha das informações para assim permitir-se aos residentes apresentar menos documentos e não precisar de se deslocar a vários departamentos. No próximo ano, há mais de 90 projetos deste âmbito. Portanto, há que criar um mecanismo para acelerar a respectiva trabalhos. Senhor chefe do Executivo, quando ao processo de construção para quebrar o isolamento de informações, quais são os planos que tem para em articulação com o governo eletrônico, vai rever o regime de avaliação desse desempenho? Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela questão do deputado Sigalon. O resultado da construção do governo eletrônico, temos 4 vertentes, sobretudo na área de trânsito, administração e turismo, etc. Essa é uma matéria que nós temos dado atenção, como referiu o Sr. Deputado. Agora, em relação à construção do sistema de computação em nuvens, nós temos a expectativa de concluir a respectiva construção em 2019. Nós queremos que 15 projetos dessa matéria possam ser concretizados quanto antes. Eu compreendo a afirmação do senhor deputado que existe um isolamento das informações, entre aspas, e, portanto, querem haver uma interligação entre as informações. O governo vai recorrer a meios diferentes para aumentar a partilha das informações entre os diversos serviços públicos para eliminar essa situação de isolamento das informações. O governo também vai construir uma plataforma e também melhorar o sistema de autorização das informações para fazer cumprir a lei da proteção dos dados pessoais e também para expor as informações entre os serviços
públicos e também permitindo o acesso às informações. Ao mesmo tempo, o governo também vai recorrer ao regulamento administrativo para proceder aos respectivos trabalhos no sentido de melhorar a partilha das informações dos serviços públicos. Por isso, a questão colocada, nós também concordamos com a sua informação. Em 2019, nós vamos proceder aos respectivos trabalhos para eliminar ou resolver a questão do isolamento das informações. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Deputado, senhor Tempeu, obrigado, senhor presidente, senhor chefe do executivo, caros colegas. Fazendo uma retrospectiva dos últimos 9 anos, Vossa Excelência trabalhou muito para o bem-estar da população, segurança pública e desenvolvimento econômico, e as ações governativas foram notoriamente efetivas no âmbito das habitações sociais e econômicas e da gestão de terrenos. Quanto à gestão de terrenos, o governo aumentou nos termos de lei a reserva de terrenos para mais de 500 mil metros quadrados, atingindo o seu ponto mais alto da história. Ao mesmo tempo, grande quantidade de terrenos destina-se à construção de instalações sociais, por exemplo, escolas em articulação com o projeto O Prédio Céu Azul. Outro exemplo é o novo campus da Universidade de Macau, já em utilização na ilha de Hanqing. Quanto à habitação, a oferta não parou de aumentar desde dezembro de 2009 até junho de 2018. E nos últimos 9 anos, a oferta de habitações sociais e econômicas aumentou significativamente. Só no âmbito da habitação social, até 25 de outubro de 2018, já tinha sido construído 14.169 frações. Situação que contribui para melhorar as condições da vida da população. Se juntarmos outras habitações públicas e privadas em construções e planeamento e ainda instalações complementares, por exemplo, centros de saúde, escolas, etc., os resultados são excelentes. Os resultados do trabalho de Vossa Excelência e do Governo nestes últimos 9 anos estão à vista de todos. Senhor chefe do Executivo, quais são as suas políticas para os terrenos e para a habitação, com vista a construir uma cidade confortável para se viver? Senhor chefe do Executivo, obrigado, senhor presidente e senhor deputado. Eu tenho a construção de uma cidade propícia à habitação é um propósito definido pelo governo da RM. E para atingir esse objetivo, foi já criado uma comissão para esse efeito responsável para a definição de política no sentido de transformar Macau num centro de turismo e lazer e com condições ideais para a habitação. E quanto à gestão de solos, vamos pautar-nos pela Lei de Terras e 73 terrenos têm a sua concessão declarada caducada e do ponto de vista da política habitacional, damos primazia às habitações sociais secundadas pelas habitações econômicas, no sentido de prestar o apoio às famílias de rendimento médio na resolução do seu problema de habitação. Em 2019 vai ser aberta a candidatura a habitações econômicas e serão providenciadas 4.300 frações. Esta é uma forma que nós adoptamos para resolver o problema da habitação da população. Os respectivos regimes jurídicos também estão neste momento em apreciação. A revisão da lei de regime de habitação econômica está neste momento a ser apreciada pela Assembleia Legislativa. Nós vamos concentrar-nos na oferta de frações na Avenida Bailão,
na estrada da Ásia Oriental e também noutros locais, no sentido de providenciar maior número de frações à população. Deputado Chanek Lap. Obrigada, Senhor Presidente. Excelentíssimo Senhor Chefe do Executivo. A saúde física e psicológica dos cidadãos é a base do desenvolvimento sustentável da sociedade. A construção de um sistema de saúde prospectivo poderá proteger a saúde dos residentes. Assim, o desenvolvimento saudável a longo prazo do nosso sistema de saúde é um tema ainda muito importante para Macau. Mas esse desenvolvimento envolve diversos fatores, dentre os quais o sector profissional tem especial atenção à formação de jovens talentos profissionais de saúde e a forma de os mercados de cuidados de saúde públicos e privados se desenvolverem com prosperidade, com a criação da Academia de Medicina e a definição de regime para o exercício de atividades dos profissionais de saúde, a formação profissional e o elevar do nível de qualidade dos jovens profissionais de saúde vão ser regulamentados através dos respectivos regimes, o que os faz impulsionar a servirem os cidadãos com o que aprenderam, mas face ao aumento anual desses jovens que regressaram a Macau, bem como as limitações das entidades de saúde pública, não tem sido possível absorver todos os finalistas. Esses jovens que necessitam de continuar a acumular experiência sentem-se confusos e desejam servir os cidadãos com profissionalismo adquirido, mas as rendas, os equipamentos, etc., do setor privado são obstáculo para eles. Se a sociedade não ter a devida atenção e não considera os devidos apoios, vai haver um desperdício significativo de talentos. Senhor Chefe do Executivo, devem ser lançadas medidas concretas para os finalistas das 15 categorias profissionais de saúde que regressaram a Macau e não conseguiram trabalhos nas entidades de saúde públicas e sem fins lucrativos conseguirem apoio do governo para continuarem a comunicar experiência na medicina clínica em prol da consolidação das bases de reserva de talentos profissionais de saúde, do desenvolvimento sustentável e do manter e dar continuar a medicina em Macau. Vai fazê-lo? Senhor Chefe Executivo, faça favor. Obrigado, Senhor Presidente. Agradeço a pergunta do deputado Chanek Lap. O sistema médico de Macau vai entrar numa era de grandes alterações. E essas alterações são introduzidas tendo em conta a evolução de Macau. Que eu saiba, em Macau, neste momento, não existe nenhuma academia de medicina ocidental. Todos os médicos de Macau são formados fora de Macau. O regime, até por enquanto, exige-se um reconhecimento das habilitações acadêmicas das respectivas áreas profissionais para poderem exercer a sua profissão. Depois de um processo de estudo de longo prazo, estamos preparados para implementar uma série de novas medidas, cujo objetivo final é para salvaguardar a qualidade dos serviços médicos a serem prestados à população. Que eu saiba, as maiores alterações residem em duas vertentes. Uma que tem a ver com os finalistas com o curso tirado fora de Macau, têm de passar por um estágio para poder exercer a profissão médica em Macau. E quanto aos médicos especialistas, vamos então criar uma academia de medicina de Macau, de forma a formar médicos especialistas. A maior preocupação, creio que reside neste momento na aprovação do exame após o estágio, neste momento, que eu saiba, com os secretários envolvidos, não vai ter nenhum limite definido, ou seja, não há cota. Basta os estagiários inscreverem-se para o exame e se obter aproveitamento, tudo bem. Se for aprovado, podem então já exercer a sua profissão. Este regime tem também por objetivo estabelecer uma ligação com as exigências internacionais e também, de passados tantos anos, então vamos criar uma academia de medicina para formar de uma forma uniforme médicos de Macau.
o governo vai apostar recursos para o efeito. Com o progresso no mundo médico, creio que há que passar, de fato, pelo estágio e exame. E quanto às 15 categorias profissionais de saúde, eu sei que o Conselho Médico já discutiu várias vezes para chegar a esta conclusão de os finalistas médicos têm de passar por estágio e exame. E se no exame não conseguirem passar no exame, então, como é que vamos apoiar esses finalistas? É também uma questão, sobretudo, uma área sob tutela do secretário Alex Stam, porque, independentemente na área de entidades de saúde públicas ou nas sem fins lucrativos, mesmo para estabelecer uma clínica ou médica, há que também ter em conta a procura, se tem ou não pacientes. E de acordo com os diálogos que tenho tido com os profissionais, às vezes é muito difícil, porque há coisas que eu não percebo, porque os médicos dizem que há falta de pacientes. E contou-me uma história que ele só come a fita instantânea. E por quê? Porque só tem cada dia um paciente que vai à consulta na clínica dele. Por conseguinte, da nossa parte, temos pensado nesta questão. Um lado, podemos continuar a proporcionar uma formação contínua a esses médicos e salvaguardando a sua qualidade profissional, e por outro lado, em relação às entidades de saúde, as associações, como é que somos capazes de suportar essas associações? Creio que o secretário Alex Stam vai ter que assumir uma grande tarefa, porque vai ser introduzida grandes alterações na área médica, na área de saúde de Macau, e que há toda esta necessidade de introduzir um processo de estágio e de exame, por forma a garantir a qualidade, e que uma proposta de lei já foi apresentada à Assembleia Legislativa, incluindo as 15 categorias profissionais da saúde, o estágio, a formação de médico especialista. O governo já envidou grandes esforços e recursos, e o plano é sistemático. Obrigado. Deputado Chan Hong, obrigada. Senhor chefe do Executivo, a Grande Bahia, Guangdong, Hong Kong, Macau é uma estratégia nacional concebida, planeada e promovida pelo presidente Xi Jinping, representando uma iniciativa inovadora da formação de uma nova conjuntura para uma plena abertura e ainda um novo plano para promover o avanço da nova causa um país, dois sistemas. Para construir uma área de Bahia de melhor qualidade, é necessário reforçar a cooperação educacional e melhorar através da complementaridade das vantagens a qualidade da educação. Além da cooperação no ensino superior e no ensino básico, também é importante. O governo deve considerar cooperar com a província de Guangdong para permitir que as escolas qualificadas de Macau criem polos na Grande Bahia, criando uma zona de ensino básico com apoio do governo. Isto para os estudantes de Macau e dos que residem no Grande Bahia terem mais escolas. Quanto ao ensino técnico profissional, deve ser reforçada a cooperação entre Macau e outras cidades da Grande Bahia para promover a mobilidade nos estágios. Senhor chefe do Executivo, como vai promover o desenvolvimento coordenado da educação na Grande Bahia, de que políticas e o governo dispõe para apoiar as escolas na abertura de polos na Grande Bahia? O governo já estudou a viabilidade de abrir escolas numa espécie de enclave, a fim de promover o desenvolvimento da educação de Macau, de que planos e medidas que dispõe o governo para tirar proveito da cooperação e integração da Grande Bahia. Obrigado. Faça favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Deputado Chan Hong.
Eu creio que promover a cooperação educacional na Grande Bahia, quer dizer, uma inspiração, especialmente a cooperação na área educativa. Segundo a nossa experiência, por exemplo, o ensino superior, não é permitido a criação de uma instituição independentemente. Por isso, após a publicação do plano diretor da Grande Bahia, nós vamos estudar esse problema. Todos esses problemas. Quer dizer, contém três ideias. De incluir as escolas na Grande Bahia, e é só permitido as organizações e empresas possam pedir a construção ou a criação de escolas de acordo com as normas, essas escolas internacionais, no recrutamento de alunos. Quer dizer, as escolas só podem admitir os filhos das pessoas estrangeiras que estejam a trabalhar na China. E também do filho dos chineses ultramarinos. Quer dizer, para facilitar a educação aos seus filhos. Há as suas vantagens que o Departamento de Educação de Guangdong tem incumbido um estudo para a criação de escolas. Quer dizer, vamos acompanhar o assunto para ver se é possível a criação autónoma. Quer dizer, teoricamente, isso está para além da nossa zona administrativa, que se trata de uma forma de cooperação que, quer dizer, ultrapassa o âmbito das competências da província. Isso tem que ser decidido pelo Governo Central, que estamos dispostos a dar toda a cooperação, caso seja assim possível. Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Chefe do Executivo. Em outubro passado, o FMI divulgou as previsões de crescimento econômico global, que diminuiu para 3,7% em 2018 e 2019, devido ao aumento das incertezas ao nível global. Existe um risco de abrandamento da economia mundial. Será quase impossível resolver em breve as disputas comerciais entre a China e os Estados Unidos, prevendo-se uma redução do crescimento econômico da China e de alguns países asiáticos. Quanto a Macau, o crescimento econômico é essencialmente impulsionado pelo jogo e turismo, por enquanto não está a ser diretamente afetada pelas disputas comerciais internacionais, mas como os principais mercados de visitantes são a província de Guangdong e Hong Kong, que ocupam um peso importante no setor manufatureiro e no comércio e trânsito de mercadorias, se as disputas comerciais entre a China e os Estados Unidos se mantiveram, haverá consequências inevitáveis para os sectores do jogo e turismo de Macau. Senhor Chefe do Executivo, face à conjuntura financeira global complicada, de que planos dispôs o governo para elevar a competitividade global do jogo e do turismo e para arregar o mercado de visitantes estrangeiros e da China? Obrigado. Faça favor, Sr. Chefe do Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. E também agradeço pela questão colocada do deputado Chen Jiamu. Nós também seguimos as previsões do FMI do crescimento econômico global. Verificamos uma previsão para a descida. E devido às disputas comerciais entre a China e os Estados Unidos, e Estados Unidos da América, também vamos adoptar medidas. Por exemplo, vamos ajustar as nossas receitas do jogo para 260 mil milhões de patacas. Portanto, aos diversos níveis, vamos desenvolver os nossos trabalhos. Primeiro, vamos consolidar
o nosso mercado de visitantes, de clientes. E segundo, devido à entrada em funcionamento da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, no nosso entender, é uma grande vantagem para nós. Primeiro, para o setor de convenções e exposições, acho que vamos ter um bom desenvolvimento e também recebemos a opinião da respectiva associação para haver mais recintos disponíveis e abertos ao sector no sentido de aumentar a sua competitividade. E neste sector de convenção e exposição nós vamos aproveitar o aeroporto internacional para assim facilitar as respectivas atividades. E quando a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau é um bom exemplo que bateu vários recordes, que em si já é um ponto de atrativo para os visitantes. E nós vamos cooperar com Grande Bahia e também a RAEC para atrair mais visitantes para as novas cidades integrantes da Grande Bahia. Para o próximo ano, a nossa expectativa é manter-se uma situação estável e também queremos alargar o nosso mercado de visitantes, que a maioria provém do interior da China e de Taiwan. Portanto, estamos preparados para alargar o nosso mercado no sentido, através da maior cooperação com o interior da China e também do atrativo da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau. Nós, ao longo prazo, queremos também alargar o nosso mercado internacional para, aliás, o sector de convenções e exposição também é um ponto que nós queremos aproveitar para aumentar o nosso número de visitantes internacionais. E queremos também obter um equilíbrio neste mercado entre os visitantes. Nós queremos que no próximo ano conseguimos manter o nosso desenvolvimento e, como também referiu o senhor deputado Chan, nós também achamos que os planos sugeridos são viáveis. Obrigado. Deputado Foncaccio, obrigado. Senhor chefe do Executivo, está à vista de todos os resultados dos esforços conjuntos do Governo e do setor do turismo ao longo dos anos, no que respeita ao aumento da competitividade regional do setor em questão. Os diversos eventos de festivais anuais, as instalações turísticas, os espetáculos e as atividades de recreio estão cada vez mais enriquecidos e produzem gradualmente o efeito de escala. Segundo os dados da Direção dos Serviços de Estatística e Censos, nos últimos 10 anos foram recebidos 280 milhões de visitantes e a marca turística de Macau foi alvo de atenção e reconhecimento internacional. Após a integração em 2005 na lista de Patrimônio Mundial e Cultural, Macau conseguiu em novembro de 2017 a designação de cidade-membro da Rede das Cidades Criativas da Unesco na área de gastronomia. Quanto ao planeamento conduzido a partir do topo, o governo acabou de elaborar o Plano Geral de Desenvolvimento da Indústria do Turismo e para fazer a articulação com o posicionamento de Macau como Centro Mundial de Turismo e de Lazer, Vossa Excelência presidiu a Comissão para a Construção do Centro Mundial de Turismo e Lazer. Pode dizer-se que Macau se está a encaminhar para a sua transformação neste centro. Senhor chefe do Executivo, em 15 de agosto deste ano, convocou-se a primeira reunião do Grupo de Líderes para o Desenvolvimento da Grande Bahia e em 2023 do passado mês de outubro, a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau foi inaugurada. Assim, Vossa Excelência deve aproveitar as oportunidades de desenvolvimento da Grande Bahia e da abertura da nova ponte para acelerar o impulsionamento da transformação de Macau num centro mundial de turismo e lazer. Isto vai ser feito. Obrigado. Senhor chefe do Executivo, obrigado, senhor presidente e deputada Foncaccio, por a sua questão. Como nós sabemos, a abertura da ponte sobre o Delta e também
a finalização do plano de desenvolvimento da Grande Bahia são marcos de desenvolvimento da nossa economia no futuro. E nós temos que trabalhar nesse sentido. A promoção do turismo entre Macau, Hong Kong e Cantão tem vindo a ser desenvolvido desde há muito tempo, e agora a integração desse desenvolvimento com o espaço da Grande Bahia também implica a necessidade de nós identificarmos quais são as nossas insuficiências. Sabemos que normalmente os visitantes pernoitam um dia e meio em Macau e temos que reforçar os contatos com os operadores desse setor para definir itinerários multidestinos e, assim, potenciar os nossos recursos turísticos para que os mercados emergentes e de distância média também possam ser fonte de visitantes para Macau. É que nós temos que tirar partido da complementariedade a este nível e na promoção da cooperação na área turística. Eu prevejo que vamos ter um desenvolvimento ainda maior, porque tanto Macau como a restante zona Grande Bahia há recursos turísticos por explorar ainda, e nós temos que trabalhar com afinco para que esses recursos sejam melhor explorados. E também temos, para isso, celebrar acordos e de forma que a definição de itinerários multidestinos possam ser concretizados quanto antes. É que nós sabemos que, através de transporte terrestre e aéreo, podemos chegar a diferentes partes desta zona. Quanto à ponte sobre o Delta, é um empreendimento que se reveste de grande atratividade por ser um megaprojeto de construção que interliga os diferentes municípios da zona do espaço de Grande Bahia e vai contribuir favoravelmente para o desenvolvimento de toda a zona. Foi inaugurada há 3 semanas e esperamos que a oferta de mais recursos e de produtos turísticos para potenciar as suas vantagens. E o aeroporto de Hong Kong também permite contribuir para o desenvolvimento de Macau, porque é um dos mais movimentados do mundo e, por isso, para a realização de eventos, de convenções, reuniões, vai poder contribuir através da ponte sobre o Delta para o desenvolvimento do seu setor em Macau. Obrigado, senhor chefe do executivo, deputado Mukachan. O governo central autorizou Macau a fazer aderos para responder às necessidades habitacionais de Macau e, portanto, há que reservar espaço nos novos aderos para reserva de terrenos. Mas, para além disso, há que também existir regimes e mecanismos para satisfazer as necessidades dos cidadãos. Após várias discussões, acho que o senhor chefe do executivo sabe bem que os novos aderos, ou seja,
as habitações públicas, ou seja, os terrenos podem destinar-se a política de longo prazo de habitação. E, segundo a lei básica, há que obter o consentimento escrito do chefe do executivo para o projeto de lei sobre os novos aterros para agentes de Macau. Só que, na sua resposta, o chefe do executivo disse que há que obter consenso social e depois passa pela discussão do Conselho do Planeamento Urbanístico. Assim, eu propus o seguinte: se o governo entende que este projeto de novos aterros urbanos para a gente de Macau, o governo deve tomar a iniciativa de escutar as opiniões dos cidadãos e para obter consenso. E se o governo entende que tem de ouvir o CPU, então Vossa Excelência deve exercer as suas competências e tomar já a iniciativa de apresentar o regime ao CPU para discussão. Portanto, o governo deve ser ativo nestes trabalhos. Senhor chefe executivo, faça favor. Obrigado, senhor presidente. Agradeço as perguntas do deputado Mgocha. Tendo em conta as exigências e necessidades da população, o governo já iniciou há uns anos atrás o estudo sobre novos aterros urbanos para agentes de Macau, incluindo várias entidades de Macau. Em 2013, contamos também com a análise da Universidade de Macau. E há dias, com a retoma dos terrenos desaproveitados, de fato, os recursos de solos de Macau aumentaram. E daí que reunimos novas condições para reponderar sobre esta solução. Seja como for, temos que ter em conta o espírito subjacente à lei básica. O governo vai, sob o princípio da lei básica, vai, então, estudar ou reponderar a solução de novos aterros urbanos para agentes de Macau e ouvir as opiniões da população, tal como o senhor deputado acabou de referir, por forma a chegar a uma conclusão e chegar a um consenso. Por um lado, vamos então realizar um estudo que cabe então à direção dos serviços de estudo de políticas de desenvolvimento regional e, por outro lado, vamos também lançar uma consulta pública sobre esta matéria. Mas tenho que reiterar que até a data não fizemos nenhuma concessão dos terrenos nos novos aterros. Não foi nenhum terreno foi ainda concedido. Obrigado, deputado Alcamsan. Obrigado, senhor chefe do executivo. A questão da habitação tem perturbado os residentes de Macau, tanto os que têm como os que não têm. No primeiro caso, se a habitação já tem algumas dezenas de anos, está degradada e não tem elevador, incomoda especialmente os idosos com dificuldades de mobilidade. Apesar das habitações serem antigas e estarem degradadas, os idosos são excluídos da candidatura da habitação pública porque têm casa. Assim, só podem ter esperança na reconstrução dos bairros antigos, mas ao fim de 15 anos de espera ainda não há data para a sua concretização. A situação daqueles que não têm casa é pior, mesmo que os salários não sejam baixos. Ter a casa é quase um mito perante a grande diferença entre a capacidade econômica e os preços das habitações. Os residentes só podem ter esperança na habitação econômica ou social. E já se passou quase um ano e ainda não acabou a apreciação de candidaturas à habitação econômica, portanto, não vale a pena pensar na atribuição. E também as 6 mil habitações na Avenida Wailong, o governo disse que só vai ser atribuídos 4 mil deles. Quanto à questão da habitação, Vossa Excelência tem a responsabilidade de garantir o início da reconstrução dos bairros antigos para que os moradores
possam melhorar o seu ambiente habitacional, ainda que acelerar a apreciação dos candidatos de habitação social para permitir que a atribuição de habitações aconteça o mais brevemente possível. Faltam 13 meses para terminar o seu mandato. Durante este período, Vossa Excelência tem de honrar a sua promessa de construção de 28 mil habitações públicas na zona A dos Novos Chateiros, porque agora só existem vários mil. Como e quando é que isto vai ser feito? Dessas 28 mil habitações públicas, há que garantir habitações econômicas suficientes para responder às necessidades sociais. Como é que isto vai ser feito? Obrigado. Faço favor, Sr. Chefe Executivo. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, o Sr. Deputado El Kamsan. O Governo tem empenhado envidado esforços para satisfazer as necessidades da população em termos de necessidade de habitação. Temos feito tudo possível para resolver o problema da habitação dos residentes. De acordo com a sua solicitação, que temos avançado com a renovação urbana, que é no sentido de revitalizar o tecido urbano de Macau, que ao longo dos trabalhos que o Governo vai definir uma ordem de prioridades, elaborando primeiramente algumas leis para servir de suporte legal ao início da renovação urbana, que o Governo vai elaborar o regulamento administrativo sobre a Constituição de Macau Renovação Urbana S.A. e o Estatuto de Macau Renovação Urbana S.A. E tem já concluído a escutação sobre o regime jurídico de habitação para alojamento temporário e de habitação para troca no âmbito da renovação urbana. Quanto à ocupação das casas, nós temos recebido em 2018 9.600 boletins de candidatura. Atualmente estamos na fase da apreciação. Vamos fazer tudo possível para que a lista provisória seja ainda afixada no final do corrente ano. E depois de organizar a ocupação dessas casas por parte dos candidatos classificados. Temos concluído 25 plantas de condições urbanísticas, quanto à zona A, que vão ter 7 terrenos com 4 fases. A primeira fase de construção de cerca de 7.000 frações habitacionais em 7 terrenos. É previsto que a habitação pública na Avenida Vailão possa contemplar cerca de 6.500 frações habitacionais e que vai ser posta a concurso público a concepção do edifício. De acordo com o princípio da habitação social prioritária, habitação econômica secundária, que nós vamos promover as nossas ações no sentido de construir 20.000 frações habitacionais da zona A, que está prevista a construção de 7.000 frações em 7 terrenos, e em Vailão 6.500. Os trabalhos de concessão de pré-fase terão início no próximo ano. Está previsto a construção de cerca de 2.000 frações habitacionais no terreno situado oeste do Kutai. Obrigado, Sr. Presidente. Deputado Ponchun, obrigado. Senhor Chefe do Executivo, nos últimos anos, o ensino superior de Macau registrou um desenvolvimento significativo na qualidade acadêmica, inovação tecnológica e influência cultural. Resultados que estão à vista de todos e são reconhecidos pela sociedade, pelo sector e pelo país. Durante vários anos consecutivos, as instituições de ensino superior de Macau têm subido nos rankings das universidades do Times, QS e Arwu. Com o aumento da capacidade em geral, cada vez mais instituições de Macau participam no desenvolvimento estratégico do país
e da Grande Bahia. A criação em Macau de vários laboratórios prioritários do país demonstra a capacidade de participação em estudos científicos importantes do país por parte dessas instituições do ensino superior. Em 15 de junho, o presidente Xi Jinping, na sua resposta ao MAG e à MAST, encorajou-as a trabalhar para conseguirem mais resultados na inovação, ciência e tecnologia, demonstrando pleno reconhecimento e altas expectativas. Senhor chefe do Executivo, como é que o governo vai apoiar as instituições de ensino superior para elevarem a qualidade do ensino e da investigação científica e contribuírem para o desenvolvimento tecnológico do país, aproveitando as vantagens peculiares de Macau? Obrigado. Faça favor, senhor chefe do Executivo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado também, senhor deputado Peng Chun. Os laboratórios de referência estatal existem 4 na Universidade de Macau e também na Universidade Tecnológica e Ciência. E o governo também recebeu apoios do governo do país e também as políticas respectivas para esse efeito. Nós, para o aumento dos níveis tecnológicos e também científicos, nós temos que aumentar a atração dos talentos para virem Macau, no sentido de promover os níveis dos estudantes de Macau nesta matéria. Quer dizer, o pessoal docente é um fator muito importante, sobretudo aquelas instituições que têm um bom pessoal docente são também aquelas com melhores condições. Portanto, nós queremos atrair mais professores e também os académicos docentes para virem a Macau. E mais, na formação de talentos, nós também queremos que os quadros qualificados possam contribuir também para o desenvolvimento de Macau. Ao longo dos anos, nós já construímos uma base e, portanto, para o seu desenvolvimento, eu acho que teremos um melhor futuro. Neste momento crucial, temos que introduzir mais elementos estrangeiros e qualificados para o melhor elevar Macau dos seus níveis. Obrigado. Obrigado, senhor chefe do Executivo. Nos últimos 9 anos, o terceiro e quarto governos da RAEM, liderados por Vossa Excelência, empenharam-se em desenvolver a economia e em melhorar a vida da população. Fizeram muito trabalho. Convém frisar que, após a criação da reserva financeira em 2011, o valor desta tem vindo a aumentar e o saldo excedeu mais de 500 mil milhões de patacas. Esta riqueza faculta uma base de garantia para os benefícios sociais e uma base sólida para salvaguardar o princípio um país dos sistemas e a estabilidade a longo prazo. Mas o quarto governo, liderado por Vossa Excelência, afastou a economia de um ajustamento profundo e definiu o primeiro plano quinquenal, estabeleceu sistemas de gestão e de emergência para a prevenção e mitigação de desastres e foi ativo na integração do desenvolvimento geral do país. Macau foi descrita pelo líder do país como uma terra calorosa, com a implementação bem-sucedida do princípio um país, dois sistemas, o que merece reconhecimento. Após o começo das disputas comerciais entre a China e os Estados Unidos, o mercado financeiro global sofreu ajustamentos e as moedas de vários países sofreram desvalorização. O desempenho dos principais fundos soberanos caiu acentuadamente e até sofreu perdas. Quase 20% da reserva financeira do governo são ações. Senhor chefe do portanto, muitos colegas estão atentos nesta situação, se o retorno do governo vai ser afetado. Senhor chefe do Executivo, obrigado, senhor presidente e deputado Lau Chi-ngai, pela sua questão.
acho que a população está atenta e preocupada quanto aos efeitos do conflito comercial entre a China e os Estados Unidos e as suas repercussões para Macau. Nós, no governo, quando avaliamos a situação atual, nós elaboramos as seguintes medidas. A partir de maio, tomamos medidas preventivas no sentido de reajustar o peso das ações na nossa carteira de investimentos e reduzindo de 20% para 17% e aumentando o peso dos investimentos em títulos de dívidas e também tomamos medidas para fazer face às oscilações e flutuações cambiais. E para primeiros trimestres deste ano, temos registrado um retorno positivo e esperamos que durante o ano também vamos ter essa tendência. Vamos aperfeiçoar a nossa estrutura de reserva financeira e também tomar as medidas em função da situação atual. Como disse, nós vamos dar acompanhamento de perto, procurando o crescimento de uma conjuntura estável e também vamos ter muitos investimentos a nível regional para assegurar as aplicações financeiras dos nossos saldos, especialmente no espaço de Grande Delta, Grande Bahia. Também nós procuramos adotar uma estratégia de investimento defensiva e assegurar o retorno estável e também vimos que há um registro de crescimento positivo. Deputado Chamacão, obrigado. Senhor chefe do Executivo, a lei é a base do Estado de Direito. Após o retorno à pátria, o sistema jurídico de Macau passou do sistema português para o sistema de Raiem, sendo este último baseado na Constituição e na lei básica. Nos últimos anos, os regimes jurídicos de Raiem têm acompanhado a evolução dos tempos com vista à adaptação às mudanças da base constitucional e à necessidade de desenvolvimento social. As leis têm a ver com as garantias de bem de vida da população, tais como a lei da petição econômica e também com o exercício e a fiscalização do poder político do governo, por exemplo, a lei de enquadramento orçamental. Nos últimos anos, o governo desenvolveu inúmeros trabalhos frutuosos a nível legislativo, reforçando a coordenação legislativa e acelerando os processos legislativos. Realizou também uma significativa quantidade de trabalho na recensão e adaptação da legislação. Trata-se de um contributo importante para a perfeição do sistema jurídico da Raiem e a criação de um passe legal para o desenvolvimento sustentável das diversas vertentes, tais como a economia, sociedade, cultura, etc. Senhor chefe do Executivo, em relação aos trabalhos legislativos do governo, qual é a experiência sobre as práticas eficientes? Quais são os desafios e problemas que devem ser resolvidos com mais atenção? Obrigado. Senhor chefe do Executivo, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as perguntas do deputado Chavaca. O governo dá grande importância às experiências e às práticas eficientes na área dos trabalhos legislativos e que também temos dado toda a importância às opiniões da população em relação aos trabalhos legislativos. Por um lado, temos que uniformizar o sistema, os diferentes regimes de legislação e também, ao mesmo tempo, de acordo com as preferências e prioridades, resolver os assuntos relacionados com a vida cotidiana da população, implementando os respectivos trabalhos legislativos, definindo também planos e calendarização para a concretização dos trabalhos. Tendo em conta as opiniões da população, promovemos os trabalhos com uma base científica
E, de fato, os trabalhos legislativos de Macau, o governo tem vindo a enfrentar desafios, porque verificamos que existe uma certa complexidade, há que ter em conta também as opiniões da população, porque esta vertente é muito importante, daí que o governo tem vindo a realizar colóquios, palestras, sessões de esclarecimentos, reforçando a divulgação das informações, bem como a comunicação com as associações profissionais, por forma a elevar a execuibilidade das leis. Obrigado, vice-presidente Chesa Chang. Obrigado, senhor chefe do executivo. Já existe consenso na sociedade sobre o desenvolvimento de Macau em centro internacional de turismo e de lazer. A diversificação da economia e a melhoria do bem-estar da população requer que Macau valorize as vantagens dessa política. Nestes últimos anos, têm sido visíveis os resultados da construção de Macau como um centro, mas existe ainda muito espaço para um maior esforço nesse trabalho. Assim, a falta em Macau de um parque temático com características culturais, divertimentos recreativos tradicionais e com marca própria de Macau, sendo o Grande Prêmio de Macau um exemplo de evento internacional com as referidas características culturais e recreativas. Assim, o conceito do Grande Prêmio pode ser utilizado para a construção de um parque temático num dos 5 novos aterros. O exterior do parque construiu um circuito de karting e autódromo para crianças e no interior pode ser construído um museu de Grande Prêmio com jogos virtuais de corrida, restaurantes e lojas temáticas. Assim, o referido parque temático será um novo ponto de atração com as características culturais de Macau para os visitantes e residentes e ainda para os setores hoteleiro e das convenções. Como a sua construção está relacionada com o plano urbanístico geral de Macau e com a escolha de temática e os interesses a longo prazo do uso das instalações, deve ser o governo a responsabilizar-se pelo trabalho de concepção e design e pelo investimento nesse projeto. O senhor chefe do executivo considerou eventualmente a construção do referido parque temático. Pode fazer uma análise geral a essa sugestão. Obrigado. Faça favor, senhor chefe do executivo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vice-presidente Choi Sei-Chang. Quanto a um parque temático, quer dizer, no ano passado e no corrente ano, nós temos vindo a apresentar o parque temático por várias razões. Uma, por Macau não dispor de um parque temático e de Macau ser um centro internacional de turismo e lazer. E a terceira razão é para diversificar os produtos turísticos de Macau. Por isso, o parque temático é uma opção. Quer dizer, nós temos, podemos observar que noutros países que esse tipo de projeto pode ser um sucesso e pode ser um fracasso. Nós entendemos que na Grande Bahia, Nova Cidade, duas zonas, regiões administrativas e económicas, vai haver vários parques temáticos. E que merece um estudo nosso, porque nós entendemos que devemos proceder aos devidos estudos para aumentar a atração turística de Macau. Que não só o parque temático, mas também hotéis mais económicos. Por isso, tem o seu mercado. Muito obrigado. Obrigado, deputado Wang Hifei. Obrigado, senhor chefe do executivo. Há dias, Vossa Excelência liderou uma delegação em visita a Pequim para participar nas celebrações do 40º aniversário da reforma e abertura do país. Durante a visita, foi recebido pelo presidente Xi Jinping, o qual reconheceu o papel preponderante de Hong Kong e Macau na reforma e abertura do país, tendo apresentado 4 desejos em relação ao futuro desenvolvimento das duas regiões, ou seja, contribuir mais para a abertura plena do país e integrar-se de forma
forma ativa na conjuntura de desenvolvimento do país, participar na governação do país e impulsionar ativamente o intercâmbio cultural a nível internacional. Senhor chefe do Executivo, como é que Rahem vai concretizar estes 4 desejos do presidente Xi? Senhor chefe do Executivo, obrigado, Sr. Presidente e Sr. Deputado Wang Hinfei, pela sua questão. Depois de 40 anos de reforma e abertura, o nosso país conseguiu resultados enormes e Macau é um participante e também um beneficiário dessas políticas de abertura. Podemos ver que o país dá grande atenção ao trabalho realizado por Macau e valoriza também a contribuição dos compatriotas de Macau para o desenvolvimento nacional. Os desejos manifestados pelo Presidente constituem orientações para o desenvolvimento de Macau no futuro. Macau vai pautar-se por essas orientações para desenvolver em todas as vertentes e vamos também ter uma posição de abertura e de consciencialização da necessidade de integrarmos na conjuntura de desenvolvimento nacional. Vamos acelerar a política de desenvolvimento de um centro e uma plataforma e também aderir à estratégia de desenvolvimento nacional de iniciativa Uma Faixa e também da Grande Bahia. Também vamos participar no desenvolvimento nacional, procurando assegurar a segurança nacional e os interesses nacionais e esforçarmos-nos também na promoção do intercâmbio cultural e humano, também tirar partida das vantagens que Macau tem como ponto de ligação entre as culturas ocidental e oriental. Para Macau, estas são as vantagens que Macau usufrui e Macau vai tirar partido desse desenvolvimento nacional. Obrigado, Sr. Chefe Executivo. 31 deputados já colocaram as suas questões e foram todas elas respondidas pelo Chefe Executivo em nome da Assembleia Legislativa. Mais uma vez agradeço a presença do Sr. Chefe Executivo, os membros do Conselho Executivo e do Governo. E a partir da próxima semana vamos começar a debater as diferentes áreas das linhas de ação governativa. Espero que os senhores deputados participem nas reuniões. Declaro encerrada a reunião.